Aí vocês passam lá e dão uma olhada nessa questão que está lá sobre sobre a questão da independência na América Latina. É muito importante que eu vou traçar algumas coisas, principalmente da questão do indígena, dos crioulos, etc. Eu vou tratar lá, tá? Mas eu queria tratar um pouco aqui da ditadura. Eu vou dar um salto aí, porque eu acho que a gente precisa de falar isso. A gente já entendeu essa concepção da América Latina aí, da formação, e eu queria falar isso para que eu deixe gravado para vocês uma aula efetivamente sobre esse momento agora, desse liberalismo, neoliberalismo e das ditaduras, e aí eu já até montei a pasta lá para vocês lá, falando exatamente sobre essa questão desse neoliberalismo que invadiu essa América Latina nesse momento, tá? E aonde tentou um bloqueio de liberalismo, não liberalismo, etc. Então, presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Se vocês quiserem intervir em qualquer momento da aula, abrir o microfone, parar ou comentar aí, eu queria que vocês ficassem bastante atentos. Vai colaborar para o artigo também, é isso? Como assim? Explique, Beatriz. Quero que vocês entendam o seguinte, gente, vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Nós estamos falando no processo de invenção da América. Quando a gente fala do processo, nós falamos sobre o processo de invenção da América. Quando a gente fala no processo de invenção da 9 pessoas só, gente, cadê a turma? Porque eu dificilmente começo com esses 10 minutos. Professor, tá escutando? Sim, sim. Eu acho que tá tendo um problema com a internet Ouro Preto, que a turma tá meio... Tem grande parte sem internet, até o Moodle também tá fora do ar. Acho que por isso que tem poucas pessoas aqui hoje. Tá. Mas de qualquer forma, essa aula vai estar sendo gravada, né? Mas é comum. Beatriz, se você ao final da aula puder falar da última atividade da disciplina, se você puder me lembrar qual é a última atividade e já a gente falar sobre ela nesse momento, eu acho que é melhor do que a gente deixar para o final e vocês continuarem tendo problema de internet aí e acabar a gente não dando conta disso. Sim, sim. Boa noite, todo mundo. Acho que Boa esse noite. artigo que eu estava citando acima, acho que você pediu um artigo. Pedi um artigo final para vocês, não é isso? É sobre isso. É por Tá, isso que eu perguntei se essas últimas aulas que você gravou lá, que você estava falando delas há pouco, vai colaborar para a escrita dele. Então é isso, eu acho. Eu acho que a ideia desse artigo é costurar a disciplina, tá? Pegar um pouco do que a Gabriela falou, um pouco do que eu falei, um pouco do que está nos artigos de vocês e constituir aquilo em forma textual. O que eu não quero lá é que você pegue a pergunta, coloque a pergunta e dê uma resposta. É um questionário, tá? É um texto, ou seja, um texto tem que ter princípio, meio e fim. Ele deve ser de forma crítico-científica, ou seja, ele deve ter fundamento. Quando eu estiver citando, quando você estiver citando a realidade da América Latina, por exemplo, você pode usar a Gabriela Pellegrini falando o seguinte: olha, a Gabriela disse isso aqui, assim, assim. Eu discordo, eu concordo, ou eu concordo em termos, ou eu discordo em termos. Trazer o motivo. Para que isso? Entendam, porque isso parece noia de professor, e a gente vai entender isso lá para frente. Quando a gente entende que esse é um processo de discussão. Nesse momento, para a educação, nós estamos fazendo exatamente o que Vygotsky traz para a gente, que é o edutiere, tirar de dentro, ou seja, você está ruminando aquilo. Você tira aquela informação que está ali, que você está consumindo ela, põe ela para fora e você vai debater com o autor, vai debater com o professor, vai debater com o convidado, no caso da Gabriela, vai debater com o autor daquele texto. E aí você vai conseguir enxergar aquilo. O seu campo de visão faz assim nessa hora, assim, ó, gente.
estende. Tá ok? Então, essa é a ideia. Só que você vai construir um texto trazendo respostas a cada uma daquelas perguntas de forma lógica. Tá? Geralmente aí de 5 páginas. É o que eu estou pedindo de até 5 páginas, né? Eu te dou um mínimo e um máximo para que você sabe que tem um aluno do Embromation, né? Você pede ele para escrever, ele escreve uma página e ele acha que basta, e aí você dá uma nota ruim e ele fala, por quê? Não, porque você não escreveu. Não. Esse é um conteúdo com 5 perguntas que você não consegue responder com menos de 2 páginas. Tá ok? E também não precisa de ser prolixo demais escrever 10, 15, 20 páginas. Mas a ideia é que vocês escrevam um artigo. Ô, professor, Fala. a respeito das resenhas, são quantas resenhas que você passou? Eu A primeira da Gabriela, tem mais uma? tenho, Tem. acho que, se eu não me engano, foram 2 resenhas, uma crítica, efetivamente, que eu peço. Não, com a crítica, 2 resenhas de texto, uma resenha da Gabriela, né, de forma crítica, uma crítica, na verdade, né, e esse trabalho final. Acho que basicamente é isso. Ah, não, porque eu vi no Moodle lá, parece que tinha mais uns lugares para postar lá. Não entendi direito, não. Vamos abrir o Moodle aqui e aí eu te respondo agora. Tá? É porque é muita turma, viu, gente? É muita gente. A gente dá aula aí. Eu estou atualmente com 10 turmas ao mesmo tempo. Eu te falo. Porque eu fiz uma da Invenção da América e a da Gabriela. Aí eu acho que eu vi uma outra lá, não sei se eu tô vendo demais, tô confundindo as outras matérias. Se bebeu, pode estar vendo duplicado, né? Nem beber eu tô precisando tomar uma. Estamos todos. A internet está meio lentinha aqui, mas vai dar certo. Tá bem lento aqui. Eu vou abrir, enquanto abre aqui, eu vou te dou essa resposta daqui a pouco, na hora que abrir aqui, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei porque estou em slow motion. Pode ser que, como aí está ruim, pode ser que a plataforma do Moodle também esteja ruim. Porque já que eu estou conversando com vocês aqui, não é a minha internet. Então, alguém tentou acessar o Moodle aí, gente, para ver se ele tá ruim? Hoje eu não O consegui Alexandre acessar, tá não. fora. Ele tá Tá fora fora do do ar. web desde tarde. Parece que teve um Mas eu, rompimento de cabo lá perto do IF e não tá funcionando. Parece que foi isso. eu olho aqui nas minhas anotações, é porque eu não estou com elas aqui agora. Na verdade, elas ficaram no meu escritório da empresa. Então, está travando muito em BH também, né? Não sei, Patrícia. Aqui, a minha internet aqui, ela é meio maluca. No momento que de todo mundo tá bom, a minha trava. E aí, às vezes a minha tá ruim, de todo mundo tá ruim e a minha não trava. Hoje eu já dei aula aqui, não tive problema nenhum. Tive uma reunião agora às 5 horas da tarde, que é 1h30 em reunião. Também não tive problema nenhum e até agora não estou tendo problema, não. Só raio. Não é problema não. Lento sempre tá. Hoje às 16 horas não consegui acessar. Eu estou tentando, mudou aqui, mas aparentemente. Não quer abrir, viu, gente? Eu vou tentar mais tarde, eu respondo isso para vocês, ok? Pessoal, vamos lá. Eu vou entrar aqui numa perspectiva aqui
que na atual situação que nós estamos numa guerra política futebolística, ou seja, você fala de política você vai falar de política, você não sabe se fala se o aluno vai reclamar, se a instituição vai te processar, né? A gente não tem essa referência com esse governo que está aí, não sabe se o patrão vai achar ruim ou não, mas a minha obrigação está dentro do nosso cronograma, é obrigatório para a sua formação, então segura a onda, porque com certeza, em algum momento aqui, eu vou colocar os meus pensamentos no meio disso. Se você quiser colocar o seu depois, sinta-se à vontade para poder fazê-lo, desde que essa não vire uma briga, uma discussão política. Bem, ok, gente? Ok aí? Tá? Eu quero começar dizendo o seguinte: nós estamos em meados do século XIX, né, a partir de 1850 aí, num processo de invenção da América, num processo de criação de uma república e etc, tal, tal, tal. E aí, uns 50 a 100 anos anteriormente, toda a Europa está passando por esse processo. Ou seja, ele é tardio na América Latina e ele é mais tardio ainda no Brasil. Tá ok? Então eu vou passar por alguns pontos aqui. Eu quero que você fique muito atento ao que eu vou te dizer aqui. Final do século XVIII, tá? Eu preciso de entender o que está acontecendo na França. Alexandre, você não ia falar sobre a América Latina? Eu vou falar sobre a América Latina. Mas para eu falar sobre a América Latina, você precisa urgentemente entender o que é esquerda e o que é direita. Eu não estou falando aqui sobre liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, sociocapitalismo, capital social. Não estou falando aqui sobre. Que mais, gente? Comunismo, socialismo ou qualquer ismo que tem aí. Tá ok? Fala não que teve professor processado. Ficaram sabendo? Tá? Não é caso nosso aqui, não. Vamos falar sobre política. O processo de professor foi outro. E eu estou para o que aconteceu. Então, vamos lá. Vou falar porque é um curso de geografia e vocês têm que ter a mente crítica para isso. Então, minha conversa aqui não é sobre, efetivamente, sobre essa questão se é socialista, comunista, capitalista, neoliberalista e etc. A minha conversa aqui é para que você entenda o que é a esquerda e a direita nessa ideia de política. Primeiro, vou trazer uma coisa aqui que eu vivo conversando com os alunos para que você entenda a concepção do que é política. A palavra mais íntima de política, que está mais dentro das suas origens de política, significa aquilo que nos liga. Muito errado essa concepção de você levar aí dessa geografia tradicional que vai dizer a política vem de polis e tal, tal, tal. Outro dia eu vi um cara que diz que conhece política pra caramba, falando que política é do polis, da questão da cidade, das pessoas envolvidas. Tá, isso é conceito tradicional. Eu estou falando de conceito real. O conceito real, a palavra na sua intimidade, ela significa ligação. Ligação de quem, Alexandre? Eu acho que talvez eu já tenha até conversado com alguém aqui dentro de sala sobre isso. Ligação de nós, minha, enquanto indivíduo social, com outro indivíduo social, para que nós possamos adquirir o bem comum. Não é bem essencial. O bem essencial hoje, o chamado bem essencial, ele vai ser apenas sobre 3 aspectos. Tá? O seu direito essencial é saúde, educação e transporte. Alexandre, mas esses não são só esses, não. Eu tenho moradia, lazer, trabalho e etc. Esse é bem comum. Bem essencial são somente 3. Trabalho, educação não, perdão, gente. Trabalho, saúde e transporte. E basicamente por causa do mundo capitalista. Por quê?
O trabalho que você precisa de produzir para o capitalismo, saúde que você precisa de saúde para trabalhar, transporte que você precisa de ser levado para o trabalho. Ponto. Esse é o essencial. Esse é o que tem por obrigação de ser garantido. O resto é comum. Ok? Então, o que é que se decidiu? Todos nós queremos a mesma coisa, não queremos? Eu já tive essa conversa com vocês, gente? Só me lembra aí. Se não tive, se eu já tive, eu vou pular ela. Não. Então vamos lá. Todos nós queremos a mesma coisa, não é? Rafael, abre seu microfone aí e conversa comigo, já que você que é bom para isso aí. Ou Rafael, ou Beatriz. Vem com Rafael, vamos lá. Me conta aqui, Rafael. Vou entrar aí na sua. Você pode fantasiar, tá? Você não precisa de falar a sua realidade se você quiser, não. Mas me conte aqui. Nós queremos a mesma coisa? Eu e você queremos a mesma coisa? Você e Kátia querem a mesma coisa? Você e Karina querem a mesma coisa? O que você pensa disso? Tá saindo nada, não. Alguém aí está me dizendo? Acho que não. Beatriz está dizendo que acha que não. Não. Deu não. Não, a questão não é essa, não. Acho que não, é que você ainda não falou sobre a conversa inicial que teve. Tá. Mas sobre queremos a mesma coisa, se a gente for pelos princípios básicos, né? Dessas três coisas, saúde, trabalho, transporte, que você iniciou a conversa com essas palavras, eu acho que sim, né? Que é essencial a todos nós. Então, queremos a mesma coisa. Em suma, sim. No principal, sim. Então, no foco do bem, você quer, e não no foco da quantidade. Se eu perguntar para a Beatriz assim, o que você quer da vida? Por que você está fazendo esse curso? Eu estou fazendo o curso para me ter uma profissão, né? E para que você quer uma profissão? Para eu poder ter minha subsistência, é o mínimo. E o que é o que você quer com a sua subsistência? Você quer trabalhar para ganhar o quê? O que for suficiente para mim poder viver bem. E o que é o suficiente para você poder viver bem? O que você quer, Beatriz? Me conta logo quais que são as suas expectativas de vida. Carro, casa, que casa que você quer? Em suma, não ter preocupação com o dinheiro, né? Acho que é o que todos nós queremos. Assim, você poder fazer alguma coisa e não preocupar se você vai ter aquele dinheiro, não. Você fazer sem se preocupar com o monetário. Ele ser o coadjuvante, não o principal. Ainda está superficial. Eu quero ir direto no ponto. Você quer ter um transporte? Um carro? Sim. Que carro? O que consiga me levar onde eu queira ir. Não precisa ser o carro. Tipo? Pode ser um modelo popular. Não precisa ser muito. Olha só. Você quer uma casa? Sim. Sua ou não? Claro que minha. Óbvio, né? Claro que sua. Quantos quartos? O suficiente para as pessoas que vão morarem comigo, para minha família. Mas você tem um sonho. Tem um sonho no seu core aí. Qual é? 3, 4 quartos. 3, 4 quartos. Eu, Alexandre, quero comprar um Porsche e eu quero morar em Alphaville, em São Paulo. Aí talvez você diga para mim assim, então nós não queremos a mesma coisa, não, que eu não quero nem ir para São Paulo, eu também não quero morar numa mansão, eu também não quero esse carro importado aí, que eu acho uma gastação de dinheiro sem sentido. Mas todos nós queremos a mesma coisa? Todos nós queremos a mesma coisa, que é moradia, transporte, saúde, lazer, ambiente ecologicamente equilibrado, não é? Todos nós queremos exatamente a mesma coisa. Então, imagina que a Beatriz tenha que trabalhar sozinha para poder começar a resolver a sua vida.
Tá? Então, nesse trabalhar sozinha, ela precisa começar pela sua vestimenta, não é? Só que ela tem que produzir a sua vestimenta, ela está sozinha no mundo. Então, ela nasceu, ela esperou ter 5 anos de idade para ela poder entender o que era um pouco do mundo que estava em volta dela, pegar uma semente de algodão e plantar essa semente de algodão, esperar apenas 60 anos para essa árvore ficar adulta, para ela dar um algodão. Com 65 anos, se ela conseguir subir a árvore, ela pegar esse algodão, descer, tecer a malha, para ela poder costurar essa malha, e lá para os seus 67, 68 anos, ela estará finalmente vestida para começar a iniciar a sua vida. Que louco isso, né? Só que isso é impossível, não é? Então nós decidimos nos ligar enquanto indivíduos para que fôssemos sócios um do outro, dizendo o seguinte: cada um cumpra o seu papel na sociedade para que isso fique muito mais fácil. Então, eu preciso de trabalhar, mas eu não tenho dinheiro para um carro, então eu vou usar o transporte público. Mas eu não posso dirigir um ônibus. Então, olha, fulano terá o papel na sociedade de transportar essas pessoas até o trabalho delas. O outro fulano terá o trabalho de plantar o algodão. O outro fulano terá o trabalho de colher. O outro fulano terá o trabalho de tecer. O outro fulano terá o trabalho de fabricar essa roupa para que ela chegue até mim. Um fulano terá a capacidade de plantar o trigo, o outro de colher, o outro de transformar em farinha e o outro de transformar em pão para que eu possa comer, tomar o meu café para eu poder ir trabalhar. Então, cada um cumpre o seu papel social para que, de forma mais rápida e equilibrada, nós possamos chegar ao fim, que é adquirir tudo aquilo que nós desejamos: transporte, saúde, alimentação e etc. É utópico isso, numa imagem assim imediatista, mas é basicamente isso que é uma formação social. Tá ok? Decidimos que algumas pessoas vão liderar isso, porque nós precisamos de gestores, e aí nascem os poderes dentro aí para poder organizar. Note que se uma pessoa não cumpre o seu papel, ela é colocada à parte, ela é segregada, ela você já deve ter passado talvez por essa situação você mesmo ou alguém da sua casa, que o cara tá lá comendo uma pipoca fria, tomando um refrigerante quente, né? Tá ao contrário, o refrigerante devia estar gelado e a pipoca é quente, a pipoca está fria, murcha, salgada, o refrigerante está quente. Olhando para a televisão, não vale a pena ver de novo, que ele não está nem sabendo o que está rolando ali. Passa o irmão, dá um cascudo e diz: "Oh, vai trabalhar, vagabundo." E por que ele é considerado vagabundo? Porque ele está em idade produtiva, e nessa idade produtiva ele não produz. E aí ele é considerado vagabundo, porque ele está desempregado, ele não está cumprindo com o dever social dele. Ok, gente? Tranquilo? Então, isso aí é para que você entenda. Fala, Beatriz. Sobre esse aspecto que você falou, do vai trabalhar vagabundo, eu vivo isso com a minha irmã. Ela tem 15 anos agora, né? Aí ela me questiona, né? Porque eu ainda moro aqui com meus pais. Aí Sim. Falando disso, lembrando essa situação. Mas você tem que entender que essa é uma cultura enxertada na vida e na história dela de forma natural. Então, ela também não tem lá essa culpa toda de pensar dessa forma. Por quê? Porque isso está enxertado nela. E talvez daqui a um tempo, quando você estiver mais velha e ela estiver lá nos seus 25 anos e estiver passando o mesmo problema do que você, né? Tomara que não, mas pode ser que aconteça. Você vai passar nela e vai falar: aqui, você não acha que você devia estar trabalhando, não, em vez de ficar dependendo dos meus pais? Por quê? Porque isso também tem enxertado em você. Essa é uma cobrança natural social. Tá ok? Assim como a gente vê um idoso, muito idoso, trabalhando, você fala: esse cara já não devia estar parado? Esse cara não devia estar aposentado?
né? Então vamos lá, entender isso aí. Essa é a questão social, tá ok? Agora vamos lá na nossa revolução. E aí eu tenho que entender que tudo que acontece nesse trâmite aí vai influenciar um sobre o outro. Então vamos voltar aqui para a gente poder chegar ao consenso. Deixa eu só ligar meu computador aqui, porque senão nós vamos ficar a pé. Então vamos lá entender. Revolução Francesa, final do século XVIII, tá? Vocês têm que entender que a França está num processo de... Pior é que quando perguntam se o professor trabalha. Você só faz isso, você só dá aula ou você trabalha também, né? Então, se bem que hoje, gente, o trabalho de professores na escola pública funciona, mas os professores de escola particulares estão em estado de trabalho de pico mesmo. Tá? O trabalho nas escolas particulares tende a ser cada dia mais substituído. Então vamos lá, gente. Nós estamos na França, então, final do século XVIII, nós temos o absolutismo acontecendo, todo mundo aí sabe o que é o absolutismo, né? O rei é o comandante absoluto, tudo passa pelo crivo dele, o clero não paga imposto, eu tenho uma França quebrada por causa do seu estado de guerra, tá? Vivendo o antigo regime e estava extremamente endividada e, obviamente, a gente tinha uma França endividada, quebrada e a sua população passando fome. Tá? Eu tinha nessa formatação, então, o que a gente chama de... O que a gente chama de terceiro estado. Ou seja, uma parte da população desse povo estava, de alguma forma, integrada no poder. Tá? E eles vão fomentar uma assembleia constituinte, uma espécie de revolução, porque eles gritavam por uma constituição para eles terem uma nova França. Tá? O que acontece na França, então? A gente tem a queda da Bastilha, que representa o fim desse absolutismo. Nesse período, então, pessoal, eu tenho uma declaração pública dos direitos do homem e dos direitos do cidadão. Eu também tenho uma intervenção iluminista e uma intervenção do liberalismo extremamente intenso nesse período, e há então uma reivindicação de um documento, onde esse documento, que é essa declaração, pede direitos iguais do rico e do pobre, né? Direitos de propriedade privada, direitos de uma divisão de poder que ela não esteja segura na mão de pouquíssimos, tá? E uma liberdade e os direitos civis adquiridos, tá ok? Esse documento gerou uma força enorme para a França, vai influenciar todo o Ocidente e vai influenciar o Brasil posteriormente. Ok? Bom, então nessa Revolução Francesa aí, eu tenho que entender que começa nesse período aí, com essa queda desse absolutismo, eu começo a ter uma monarquia constitucional. Então, o rei, ao invés de ser absoluto, ele começa a obedecer efetivamente a uma constituição. Ok? Pouco depois, nós vamos ter essa monarquia quebrada e vai efetivamente proclamar uma república. Essa república ela vai ter basicamente dois polos. Tá? Então, eu tenho uma república girondina. Quem eram os girondinos? Portugueses, antigos nobres, a favor de uma reforma burguesa e contra qualquer tipo de conquista populacional. Queriam manter o poder na sua mão. Por um outro lado, eu tinha a República Jacobina. Quem eram os jacobinos? Aqueles que desejavam a reforma, que essa reforma fosse populista, que o povo tivesse o seu direito igualitário, o seu direito civil adquirido, e principalmente que pudessem escolher os seus líderes, ou seja, o direito a voto, efetivamente. Tá? Vote todos, efetivamente.
Tá ok? Então, o que que eles fizeram para isso? Fizeram uma revolução e realizaram a ANF, a Assembleia Nacional Francesa, que é a sua assembleia aqui definitivamente. Então, você imagina a Assembleia Federal que acontece, a gente vê lá o salão da Assembleia, né, acontecendo, e imagina que tinha o seu presidente, tinha os líderes lá, e imagine que as pessoas que foram, que vão lá nesse interesse, as pessoas que vão entrar ali, elas possuem um perfil. Então está lá o presidente dessa assembleia sentado, e aí você precisa de entender o seguinte: vão se dividir dentro do salão da NF. Quem era fazendeiro, quem era nobre, quem era aristocrata e burguês ficava sentado do lado direito. Ok? Quem era pobre, trabalhador, serviçal, miserável, camponês, operário e afins, ficava sentado do lado esquerdo. Você já imaginou onde é que você vai ficar sentado aí, gente, nessa história? Primeira vez que eu escutei isso, eu falei, onde é que eu ia sentar? Né? Na hora que falou, eu já imaginava. Quem era trabalhador, mas não se assumia enquanto pobre, ô, gente, como eu vejo isso hoje efetivamente acontecendo? Quem era trabalhador, mas não se assumia enquanto pobre, declarava apoio aos endinheirados, ficava onde? Aonde, gente? Eu sou trabalhador, mas eu não me assumo na pobreza, não me assumo como serviçal, não me assumo como camponês, não me assumo como operário, não me assumo como miserável. Aonde é que eu vou ficar? Não fico nem lá e nem cá. Eu fico no centro. Quem era rico e não se assumia milionário, não declarava a sua. Deixa eu só aceitar aqui. Não tinha essa declaração firme e declarava um certo apoio populista, que achava que o povo tinha que sim ter um voto, que o povo tinha sim. Ele ficava onde? No centro. Tá ok? Agora, vamos lá ao nosso destaque. Agora, quem era dono do poder, dono do dinheiro, que não queria saber do direito de ninguém, que explorava o trabalhador, que era dono dos meios de produção, como os industriários, banqueiros, sentava onde? Na extrema direita. E quem era revolucionário, que queria pão para todo mundo, que sindicalizava, que queria comida, trabalho, moradia, etc., sentava onde? Na extrema esquerda. Então, nota aí que eu tenho 5 viés nessa história: centro, direita, esquerda, extrema direita e extrema esquerda. Ok? Então, nesse mundo, no final do século XVII, até os dias atuais, até os dias de hoje, a esquerda é definitivamente quem defende a causa dos explorados. Quem são os explorados, gente? Os explorados pelo capitalismo, os pobres, os segregados. Vamos trazer isso para o Brasil. Recai sobre quem? Sobre os camponeses, né? Os ruralistas, vamos colocar assim, sobre os operários, sobre os negros, que sofreram aí durante uma vida inteira, sobre os pretos, sobre as mulheres que ganham menos, que são agredidas, sobre os moradores de rua, sobre os deficientes físicos. Então, esse olhar será sobre esse conjunto de pessoas desfavorecidas. No lado da direita estão os defensores. Presta atenção, se você tivesse nesse período, e aí você coloca hoje, se você tivesse nesse período
aí, defendendo a direita, você ia defender o nazismo, por exemplo. Você ia defender o assassinato aos judeus. Você ia defender a escravatura. Essa que seria a sua defesa. Ia comungar efetivamente. Ok? Então, escolha o seu lado, em qual lado que você deve estar, em qual lado que você deve comungar, aonde você deve entrar. Eu não preciso de ter lado nenhum. Lógico que, como indivíduo social e aquele que precisa de cumprir com seus deveres e também adquirir os seus direitos, você precisa de se assumir no lugar que você deve estar para saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Aonde que eu entro nessa história agora? Com a minha opinião. No dito atual que diz que a minha bandeira jamais será vermelha. Tá? A gente aprendeu lá na escolinha dizendo o seguinte: o verde da nossa bandeira são as matas, o amarelo é o ouro e blá, 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 blá. Não. O verde presente na bandeira do Brasil é o verde da Casa de Portugal, da Casa da Coroa, da Casa Portuguesa. Tanto que Dom João se vestia com o verde. Tá? A coroa se vestia, as roupas eram esverdeadas, porque ela representava o poder dessa coroa. Então, o verde presente na nossa bandeira representa o domínio português, representa a escravatura existente no Brasil, que esses portugueses fizeram, representa a agressão e a mortalidade e a mortandade dos indígenas, a exploração e o roubo brasileiro. Representa a nossa história. Não quer dizer que eu vou negar a bandeira ou que o Alexandre não gosta da bandeira. Pelo contrário, eu não acho que definitivamente a bandeira nesse país ela tem um partido. A bandeira é do país e isso ninguém pode retirar. Seja você de esquerda, direita, socialista, comunista, capitalista, neoliberalista ou qualquer ista que você queira ser. Por que vermelho, então, Alexandre? Porque o vermelho ele vai representar a luta, vai representar a chibata nas costas do negro, vai representar o sangue derramado pelos indígenas nessa terra, vai representar as pessoas que guerrearam por esse país, vai representar a morte dos nossos povos originários, representa a união como pacto de sangue entre esse povo explorado e quanto fomos explorados. Ok, pessoal? Então, quando você está dizendo nossa bandeira não será vermelha, se você faz parte desse grupo de explorados, se você faz parte dos pobres, se você faz parte desse tipo de pessoa, saiba que você está negando a sua representação social enquanto indivíduo. Eu já vou dizendo aqui definitivamente que eu não sou socialista. Eu tenho forte influência do socialismo, mas eu não sou socialista. Também não sou capitalista. Ok? Mas essa é uma discussão efetiva. Aí sim a gente entraria numa discussão política, tá? Mas eu entro num viés de capital social, que é uma discussão super diferenciada, que nós não vamos entrar nesse aqui, não. Tá? É muito trabalho para a gente poder discutir. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo até aí? Então é preciso entender isso para quando a gente fala esquerda, direita, que não sei o quê. Eu pego todos os meus amigos que falam sobre esquerda, seja ele bolsonarista, ou seja ele lulista, seja ele petista, ou psolista, ou qualquer outra coisa. E quando ele fala, você é de esquerda ou de direita? A minha pergunta para ele é o contrário. Define para mim o que é esquerda e direita. É para ser chato mesmo. Você é comunista. Sou o quê? Comunista, ué. Socialista. Socialista ou comunista? Ou capitalista? Ou sócio-capitalista? Ou capital social? Eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Primeiro você precisa de definir na sua cabeça o que é cada uma das coisas para depois me rotular. Eu aceito ser rotulado sem problema nenhum, mas desde que você me rotule com o rótulo certo.
Você não vai pegar um pote de ovo de codorna e vai rotular como azeitona. Saiba o que está lá dentro. Beleza? Então, não acho problema nenhum me rotular. Sinta-se à vontade de me rotular de forma legal. Vamos caminhar para o Brasil na década de 30, porque eu acho que é importante. Nós temos aí mais. Nossa aula acaba 20h40, gente. É isso? Só para eu saber o tempo que eu tenho aqui. Sim. Então vamos lá. Vamos entender um pouco nosso Brasil da década de 30, porque o golpe militar vem depois da década de 30 e a década de 30 é importantíssima para isso. Tá? Eu nem ia falar sobre o Brasil nessa década, mas nós estamos falando de América Latina, eu tenho que trazer o Brasil aqui porque nós conhecemos. Né? Então você tinha um mundo revolucionário, de revolução industrial já há quase 300 anos, e você tinha um Brasil extremamente agrícola, que as indústrias que existiam no Brasil eram basicamente indústrias inglesas. Tá? Indústrias efetivamente inglesas, com maquinário europeu, né? Com maquinário francês. Tá? Até porque Portugal, nesse período, ele era reconhecido como a terra esquecida. Tá, gente? Espanha já era considerada falida nesse período, lá no século XVIII. Falida, Portugal com a terra esquecida. Eles estavam tentando se reerguer dentro dessa América Latina. E aí, move-se indústrias aqui, mas indústrias que não são verdadeiramente brasileiras. O que acontece em 1929? A quebra da Bolsa de Nova York. O que a quebra da Bolsa de Nova York faz com o mundo? Ela vai falir o mundo efetivamente. Tá ok? Essa falência. Cair aí, né, gente? Cortou em algum momento, gente? Parou aonde aí? Cortou aonde? Alexandre, boa noite. Cortou, depois você estava falando das terras esquecidas da Espanha, de Portugal, que estavam tentando se reivindicar aqui na América Latina. Ótimo. Então vamos lá. O que você precisa de entender? Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Isso será um problema para o mundo inteiro, não só para o Brasil, nem para a América Latina. Tá ok? Se você está passando fome em casa, fome, eu digo fome, e não tem dinheiro, e sobrou uma berola do dinheiro, como eu costumo dizer aqui, você vai comprar açúcar, café ou farinha? Responde aí, gente, nem que for no chat. Por quê? Porque com farinha você faz tudo, xará. Com farinha eu transformo farinha em fermento. Vocês sabiam disso? Que eu não preciso nada mais do que água e farinha para fazer fermento? Então, água e farinha eu transformo em fermento. Farinha, água e fermento eu faço pão. Se for só farinha e água, eu também faço pão asno, que é o pão sem fermentação. Ou seja, eu preciso de farinha. O Brasil produzia farinha? A gente vê que o produtor de grãos nessa América do Sul é basicamente a Argentina que tem a produção de grãos. O Brasil não tinha uma indústria de farinha. O Brasil produzia o quê? Qual que era o principal produto do Brasil? Cana, açúcar e café. Se eu não tinha, tudo que eu produzia aqui, eu produzia para fora e não era para o mercado interno, e quem estava fora não ia comprar o meu produto, o que ia acontecer com o Brasil? Eu ia falir. Então o Brasil decidiu
se voltar para o seu mercado interno e decidiu que precisava se industrializar. Foi nesse momento, 1929, que a gente decidiu se industrializar. Com o processo de industrialização, eu vou aproveitar que a gente tem tempo, vou te contar uma beiradinha, eu já contei no final da aula, bem correndo assim, vou contar uma beiradinha desse processo aí para vocês, como é que nasce as escolas particulares no Brasil. Tá? Então, os donos do dinheiro no Brasil disseram: nós vamos montar uma indústria dentro desse país voltada para o mercado interno. Vamos fechar as fronteiras e aqui a gente precisa efetivamente começar a dar poder para o povo comprar. Tá? Mas para esse povo comprar, esse povo analfabeto, eu preciso de entender que eu preciso de qualificar um pouco a mão de obra aqui. Eu não posso roubar essa mão de obra de lugar nenhum. Como é que nós podemos fazer, governo? O governo fala: industriários, vocês que se virem. Mas todo mundo vai ganhar com isso. Eu não tenho dinheiro para poder fazer isso. Ainda mais agora que está todo mundo quebrado, eu não tenho dinheiro para poder resolver isso. Eu não consigo ensinar esse povo a ler. E por que o povo precisava de ler e somar? Porque eles precisavam de somar para aprender a lidar com o comércio e precisavam de ler para ler o manual das máquinas. Ok? Para conseguir entender como é que essas máquinas funcionam. E aí o Brasil fez o seguinte estado: vamos dar educação, e aí a educação se tornou obrigatória de 1ª a 4ª série. Vamos dar educação para essa população. E como é que a gente faz, então? O governo diz: eu não tenho dinheiro. Tá? Aí o industriário diz: eu também não consigo dar para todo mundo. E o governo diz: mas eu estou dando educação para os seus filhos. Ou seja, as escolas existentes no Brasil eram escolas públicas para ricos. Pobre não estudava nesse país. Tá, ok? Se você for aqui na Serra da Canastra, se você for dentro do parque, onde existia uma escola, quem sabe aí me lembra o nome, lá em Santa Bárbara, se eu não me engano é isso mesmo, você vai ver que as escolas jesuítas que existiam lá, ela era toda para filha de rico, inclusive Afonso Pena estudou lá, né? Então, se você pensar nisso, essas escolas eram efetivamente para ricos, elas não eram para pobres, tá ok? Então, o que se fez nesse momento? Vamos fazer o seguinte: nós que temos dinheiro, nós vamos montar escolas particulares para os nossos filhos. E aí a gente paga o imóvel, paga o professor, paga um pedagogo, paga um diretor para cuidar disso lá e a gente faz essa escola acontecer aqui, beleza? Beleza. Então, quais são as possibilidades, então, agora? Agora, a escola pública vira escola para pobre. Eu preciso de pegar uns caras que estão formando, não precisa de ser professor bom demais, que eu só preciso de fazer com que esses caras aprendam a ler. Então, eu vou começar a dar educação para o pobre, obrigatória, de 1ª a 4ª série. Nota que a partir da evolução da indústria e a partir da evolução tecnológica, eu começo a subir a obrigatoriedade da minha educação. Ou seja, ela passa a ser ensino fundamental e agora ela passa a ser obrigatória até o ensino médio. Por quê? Porque a tecnologia exige uma formação melhor desse profissional. As escolas públicas, então, elas nascem para o pobre, lembrando que a educação é desvalorizada nesse país justamente porque ela não é uma educação para todos, ela só precisa de manter a criação de um operário padrão. Se você olhar, então, a escola, ela representa literalmente ela é um espelho do modo de vida da fábrica.
Então, eu chego para vocês, como é que eu sei o horário, como é que eu sei como eu entro para a sala de aula? Como é que eu sei o horário de intervalo? Como é que eu sei o meu horário de saída? Eu sei disso através do sinal, que é o mesmo sinal que é dado na fábrica, para os operários mudarem de turno ou para fazerem um intervalo para alimentação. Você não pode comer dentro de sala de aula, ao menos numa escola padrão, não é isso? Você não pode comer dentro de sala de aula. Você faz trabalhos em grupos, você faz trabalhos individuais para que você aprenda a trabalhar individualmente, aprenda a trabalhar em equipe. Lá na indústria você tem um chefe, um subchefe e um diretor, que geralmente é o dono da indústria. A mesma coisa a gente tem aqui um professor, a gente tem um coordenador e a gente tem um diretor dessa escola. Não só o ensino tecnicista, né? É essa ideia de você criar nesse indivíduo social literalmente um funcionário padrão. A educação faz a criação do trabalhador social, aquele que vai favorecer essa sociedade, porque essa sociedade se desenvolva. Essa é a função básica desse processo educacional. Ok? E aí é muito legal, né? Eu fiz uma brincadeira aqui. Por que eu estou falando isso? Que alguns ficaram para me escutar. Como é que isso tem a ver? A gente tem uma história aí, por exemplo, de que gaúcho é gay, né? E se você tomar a água de Pelotas, só de tomar água vocês já ouviram essa expressão, né? Só de tomar água o cara já fica afeminado. Isso por quê? Porque boa parte desse pessoal que não foi para a escola privada aqui no Brasil foi mandado para fora. Tá? Então, se você olhar o cara brasileiro, né, se você olhar o trabalhador brasileiro, que em geral era ruralista, ele estava de calça larga, ele estava de bota até o joelho, ele estava de lenço no pescoço para poder tampar o rosto, né, por causa da poeira. Ele usava um chapéu de aba reta ou levantada. Aí, de repente, volta o estudante europeu, principalmente o francês, com chapéu de aba baixa. Lembrando que o chapéu de aba baixa, quem usava no Brasil eram as mulheres. E Spencer, que é aquele blazer curtinho, indo na cintura, calça cigarrete, calça de boca fina e sapato fino, com educação francesa de sentar na mesa, usar talher, pegar, tomar cada coisa no seu lugar, o café na xícara, o chá na xícara, a água na taça de água, o vinho com aquela que a gente até hoje acha que é uma frescuragem danada, e ele chega com sotaque conversando com o biquinho, né? Papai, mamãe, biquinho. Então, essa imagem de um homem afeminado diante da cultura brasileira, ela se tornou muito presente e Pelotas era a cidade mais rica do Rio Grande do Sul. Ou seja, também era a cidade que mais enviou estudantes para fora do Brasil, para poderem estudar fora do Brasil, e que voltaram para sua terra depois de uma criação de crianças, adolescentes, voltaram os jovens e adultos já com uma cultura europeia exacerbada. Tranquilo até aí, gente? Então, eu começo a ter, efetivamente, esse processo de industrialização acontecendo aí. Bom, esses são os anos 30. Dos anos 30 aos anos 60, eu tenho que entender que eu estou no processo de industrialização no Brasil, eu tenho que entender que há uma revolução mundial acontecendo, principalmente na parte norte do nosso planeta, e há uma luta entre esses grandes dominadores que estão ali, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha,
a Espanha menos nesse período, né? Já no século passado bem menos, a França também menos, mas aí entra a Inglaterra e entra um conjunto de países que são extremamente importantes nesse momento, a chamada União Soviética. Há uma guerra na União Soviética aí, lembrando que há, na verdade, uma Segunda Guerra Mundial acontecendo. Essa Segunda Guerra Mundial, você tem basicamente dois vencedores nessa grande guerra, Estados Unidos e Rússia. Esses países, apesar de terem culturas políticas diferentes, culturas econômicas diferentes, um ser capitalista e o outro ser socialista, eles conseguiram durante um tempo trabalhar juntos. Mas a ganância pelo poder fez com que eles lutassem entre eles para a chamada hegemonia do poder mundial, ou seja, eles queriam dominar esse mundo e comandar esse mundo. Para isso, o que foi feito? Então, entramos na chamada Guerra Fria, uma guerra não armada, mas uma guerra que tem uma visão aí extremamente forte dessa hegemonia e que vai trabalhar com tecnologias, com químicas, armamentos, etc. Armamentos no sentido de ameaças, né? De armamentos. Tá tranquilo até aí, gente? Alguém concorda ou discorda? Ou quer acrescentar alguma coisa? Então, pensa o seguinte, a corrida espacial está no meio dessa guerra, tá? Beatriz, olha que legal a gente pensar. Corrida espacial e corrida da vacina. Tem algo muito parecido nessa história, não é? É interessante a gente pensar em quem comanda a tecnologia, quem sair na frente do maior problema. Então, quem comanda a tecnologia comanda a produção. Quem comanda a produção comanda o mundo. Então, chegar à Lua com a corrida espacial era para dizer assim, ó, nós mandamos. É por isso. Voltou, gente? Voltou? Então tá. Olha que legal você pensar. Todos os grandes países industriais que existem, eles têm a sua marca de carro. Vocês já pensaram nisso? A França tem a Renault, a Itália tem a Fiat e a Ferrari, a Inglaterra tem a Bentley e tem a Mercedes-Benz, os Estados Unidos tem a Ford e a Chevrolet, a Alemanha tem a Volkswagen, a Audi. E por que esses países têm isso? Para demonstrar tecnologia, para demonstrar poder. E lembrando que a indústria automobilística era a indústria mais forte desse período. Tá ok? E aí o que acontece? Começa a Rússia e os Estados Unidos a brigar pela hegemonia. O que os Estados Unidos faz? Montam um planejamento para poder ajudar países que estão com dificuldades. Já ouviram falar nisso? Ele monta um planejamento que é basicamente para... Estou tentando lembrar o nome aqui, gente. Professor, seria o Plano Monroe? Plano Monroe, alguma coisa assim? Não sei. Não entendi, desculpa. O Plano Monroe, a doutrina Monroe, acho que é isso. É o Plano Marshall. O Plano Marshall, por causa do presidente Marshall. O Plano Marshall faz parte... Eu vou tentar lembrar o nome aqui, daqui a pouco eu conto para vocês. Tá? O Plano Marshall, ele faz parte dessa
desse planejamento dos Estados Unidos, tá? Que é um planejamento para como é que fala? Para erradicar, como dizer, erradicar a fome e erradicar o subdesenvolvimento no mundo. Tá ok? Na verdade, o que os Estados Unidos queria fazer? Ele queria colocar as pessoas dependentes dele. Então, ele disse o seguinte: eu vou emprestar dinheiro para você. É como se eu fizesse o seguinte: ó, Beatriz, eu sou um cara rico, tá? Você é uma pessoa que precisa de ajuda, mas você é uma comerciante. Então, eu digo o seguinte: Beatriz, eu vou te emprestar uma grana aqui para você poder levantar o seu negócio. Mas tudo que você comprar, você só pode comprar de mim. E aí você vende o seu produto, mas você trabalha com alimentação, a padaria, farinha, sal, fermento, você só pode comprar de mim. Você não pode ter outro fornecedor. O que você faz na hora? Beleza. Feito. Ah, e você só pode vender para os meus parceiros. Se você não... A ditadura brasileira teve apoio desse plano? Calma aí, Beatriz. Vamos passar os carros na frente do boi, não. Aí, o que acontece? Você só pode vender para os meus parceiros. Se você vender para alguém que não é meu parceiro, eu vou acabar com o seu negócio. Então, os Estados Unidos faz isso. E aí, o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos faz o chamado bonecão do posto. Você lembra do bonecão do posto, gente? O bonecão do posto é aquele posto que bonecão que fica lá balançando os braços assim na frente do posto para te chamar a atenção. Ele investe dinheiro no Japão, deita o cabelo no Japão que estava quebrado, tá? Investe dinheiro no Japão, alta tecnologia no Japão. Por quê? Porque a China e a Rússia estavam de frente para o Japão. Elas estão aqui, o Japão está aqui. E ele quer dizer para a China, para a Rússia, dizendo assim, ó, o capitalismo é o melhor, o capitalismo é o melhor, o capitalismo é o melhor. A Rússia, na contramão, vem aqui na América Latina e pega aquele que está de frente com eles. Quem é que está de frente para Miami, gente? Cuba. Investe dinheiro em Cuba para dizer: o socialismo é o melhor, o socialismo é o melhor, o socialismo é o melhor. E aí o que vem os Estados Unidos? Embarga Cuba mundialmente. Isso depois de ter bombardeado. Embarga Cuba totalmente. Só que eu tenho que entender nessa história toda aí o seguinte. Eu tenho que entender que as ditaduras na América Latina elas vão acontecer em meio a essa Guerra Fria. Tá ok? Diante dessas duas potências, Rússia e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos desejava colocar a América Latina sobre a ordem do capitalismo. Isso basicamente porque ele temia que a América Latina se tornasse uma América comunista e que o inimigo estivesse do lado dele e ele perderia, obviamente, o poder de mercado e o poder no mundo. Quem ouviu falar aí durante algum momento sobre o Porto de Mariel, lá do governo Dilma, e sobre o investimento e como é que os Estados Unidos quebra o Porto de Mariel e joga para todo mundo, é justamente para não perder um poder mercadológico. Então, o que os Estados Unidos faz? Ele lança um programa que vai ser chamado, lembrei o nome aqui, ó, Aliança para o Progresso, com a desculpa de erradicar o subdesenvolvimento e a fome no mundo. Desculpa porque os Estados Unidos já havia enxergado, através da Revolução Cubana em 1959, ou através da Via Chilena em 1970, que os focos de tensões com cunhos socialistas já estavam presentes na América Latina. Então, os Estados Unidos vai lançar uma doutrina de segurança nacional para barrar o desenvolvimento do socialismo na América Latina.
que ele faz? Ele começa a financiar o exército da América Latina para que a força maior se tornasse a força capitalista e que o comunismo perdesse a sua força aqui dentro. Então, sim, Estados Unidos investe bastante dinheiro nisso. Tá ok? Então, é muito importante entender que não foi um simples golpe militar. Tá, gente? Eu vou até dizer melhor, que a gente usa a expressão de golpe militar, mas é muito importante eu pensar que esse é um golpe civil militar. Golpe planejado, isso mesmo. Tá? Orquestrado, né? Esse é um golpe civil militar. Por que que ele é um golpe civil militar? Vamos entender cada uma das partes. Por que que é um golpe? O que que é um golpe, né? Tem gente dizendo aí, não foi um golpe, foi uma revolução, foi somente um regime. Golpe civil militar, usem a expressão correta a partir de agora. Realmente, o cara que fala com você, nós não tivemos golpe militar. Não, realmente, nós não tivemos um golpe militar, nós tivemos um golpe civil militar. Vamos entender. O golpe ele é uma ruptura da ordem democrática, tá? E aí a gente vai entender essa ruptura. Ele é uma ruptura, por exemplo, em ter um governo eleito e esse governo ser derrubado. Nós tivemos isso no Brasil. A gente tinha um governo eleito e ele foi derrubado, gente? Sim. Ou seja, fora desses marcos eleitorais e com fins políticos. Existia um fim político para essa derrubada desse presidente, desse governo? Sim, existia. Então está designado. Foi um golpe. Ok? Por que civil? Porque não foi somente militar. Eu tenho grupos civis de grande interesse nessa derrubada, como o IBAD, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ou grupos de classe média, como aí a gente tem a Marcha da Família com Deus contra o Comunismo, e os setores da Igreja Católica. Ou seja, eu tenho um grupo do IBAD, tenho um grupo da classe média, tem a própria Igreja Católica que apoia, a imprensa, a gente tem a revista Veja, a Rede Globo apoiando, tá ok? A empresa que vão dar suporte a esse golpe e por isso ele é civil. Sim, a classe média foi para as ruas. Se você procurar, tem vídeos aí demonstrando a marcha com Deus contra o comunismo, a marcha da família com Deus contra o comunismo. Então, essa história de família, de usar a religião, de usar o aspecto da família, de fazer uma marcha e etc. e tal, ela não é nova entre os liberais, os neoliberais. Ela não é nova por esse poder de direita. Tá ok? Ok, pessoal? Então, eu tenho grupos civis envolvidos com isso? Tenho grupos civis. E militar? Porque é o militarismo, os militares que dão efetivamente o ultimato a essa história. Então, eu tenho, não simultaneamente, mas ao mesmo tempo, que são coisas diferentes, 1954, Paraguai, 1964, Brasil, 1973, Chile, 1973, Uruguai e 1976, Argentina. 5 países com militarismo. Não foi coincidência. Foi, como diz aí, orquestrado. E apoiado por quem? Apoiado pelos Estados Unidos, que fizeram a sua colonização reversa aqui. Ok? Vamos trazer aí que falam que é revolução. Foi só uma revolução, então vamos trazer o que é revolução. Uma revolução, ela tem que contar com uma transformação profunda do sistema.
Contou com uma transformação profunda? Vamos ver o caso da França lá, só para vocês entenderem aí. A França vai romper com o absolutismo e vai fomentar uma república. É o caso da ditadura? Uma revolução conta com uma profunda participação do povo. Nós contamos com a participação do povo? Obviamente não. Então eu não tive luta por uma mudança, nós não tivemos um rompimento profundo de transformação e não tivemos a participação do povo como um todo. Nós tivemos de algumas sociedades civis. Agora, golpe. Ele é feito para preservar ou restaurar o modelo vigente. No caso do Brasil, estavam lutando nesse momento por reformas de base na Constituição. Essas reformas de base já foram consideradas comunistas. Então, o que precisava? Precisava de uma intervenção civil e militar para barrar isso. Ou seja, ela é preservacionista. Lembra, para ser um golpe, ele precisa de preservar ou restaurar o modelo vigente. Se não queriam mudança, queriam preservar o que estava. Como é que você preserva? Golpeando. Tá ok? E ela tem uma iniciativa de um determinado grupo brasileiros como um todo. Diferente na França, a população já estava no catou em cima disso. Aqui você tinha militares e você tinha grupos civis específicos. Ok? Tranquilo? Bom, para isso o que é que se faz, meus caros? Para isso a gente faz algo que a gente chama de produção do medo. Fazendo o quê? Trazendo, por exemplo, um inimigo interno. Então, essa é uma doutrina de guerrilha dos Estados Unidos. Ok, gente? Essa é uma doutrina de segurança nacional que vai ser elaborado pela Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. Então, nós estamos usando uma doutrina estadunidense, uma técnica estadunidense, e nós armamos inimigos internos aí para isso. Quem eram esses inimigos internos? Eram os terroristas. Quem eram esses terroristas? Eles eram vistos por esse regime militar que aqui estava como pessoas efetivamente subversivas. Para isso, eles fizeram o que a gente chama de. Acho que eu travei de novo. Peraí. Vocês estão me escutando, gente, ou não? Voltei. Onde é que parei? Travou em algum momento ou não? Não. Você bate e volta. Tá. Parou no inimigo Então, interno lá. Ah, tá. E para isso, então, a gente tem os terroristas, né? Quem são os terroristas? São os subversivos, aqueles que são contra efetivamente esse governo que está se instalando ali. Para isso, fizeram o que nós chamamos de tomada, ou seja, órgãos de repressão contra as pessoas que se opunham. Então, no Brasil aqui tinha o DOPS, né? Vai gerar sequestro, vai gerar tortura, vai gerar assassinato, vai gerar desaparecimento, tá? Sem nenhuma explicação. E no Brasil é o seguinte: você não pode considerar uma pessoa desaparecida efetivamente como morta. Ou seja, voltei aí.
Foi só falar que eu estava tranquilo o dia inteiro que o bicho começou a pegar, né? Mas não vai embora não, gente. Deixa eu terminar isso aqui. Sem corpo, sem crime. Exatamente, Beatriz. Então, o Dopes desaparecer com isso, vai dizer, não, esse cara fugiu do país porque ele era criminoso e etc. Tá ok? E tinha uma tomada preservacionista nisso. Com medo, essa população ela caminhava num único sentido. Ela se autopreservava, ela se resignava a não falar de política, porque ela poderia ser considerada uma subversiva. Tá? E aí se usava os nossos velhos ali, pau de arara, afogamento. O afogamento, você sabe como é que era, né, gente? Um pano no rosto e água em cima, ou gasolina, choque. Por que, Alexandre, que usava isso? Porque para não deixar marcas no corpo dessas pessoas. Cidinha Campos, que é daqui, ela tem uma história assim aterrorizante, que ela conta que eles colocavam uma bacia com gelo, uma boneca dentro e falavam, nós vamos fazer isso aqui com sua filha. Ela pendurada de cabeça para baixo num pau de arara, com um pedaço de ferro introduzido na vagina, dando choque nesse ferro. Estuprada constantemente e tal. No livro Batismo de Sangue conta também. Pois é, assustador, né? E aonde que esses caras aprendiam? Aonde esse Dopes aprendia a fazer isso? Aprendia com a CIA. Então, os Estados Unidos mandava gente para o Brasil para ensinar como torturar física e psicologicamente essas pessoas. Tá ok, gente? Só um exemplo que a gente tem aí, né? É o chamado AI-5. O AI-5 é a proibição efetivamente de ir contra o governo, que você pode ser subversivo e etc. No Brasil foi proibido qualquer tipo de manifestação pública. E o querido deputado federal aí, né, queria que o AI-5 voltasse. Tá? É proibido, né, inclusive pela legislação. E para isso, então, o que aconteceu no Brasil? As pessoas que foram realmente contra isso, elas tomaram uma atitude de guerrilha, tá, gente? Então, essas pessoas se armaram e elas foram definitivamente assaltar bancos, porque tinha uma representação de capitalismo e esse dinheiro do assalto do banco dava a eles poder para poder comprar armamento e para poder se manter. Eles sequestravam, no caso do Brasil, por exemplo, sequestraram o filme O Que É Isso, Companheiro, conta exatamente isso, né? Eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos e essa era não só uma moeda de troca, uma gestão de poder para que pudesse conseguir as coisas que desejavam, mas também era um modo dessa polícia soltar aqueles que ali estavam presos. Então, esse embaixador foi trocado por 15 pessoas que estavam presas. Esse era o preço, né? Uma vida vale mais do que 15 vidas, né? Ou vale 15 vidas. Então, soltaram 15 vidas por causa de uma única pessoa. Tá ok? E com esse dinheiro eles faziam treinamentos, manifestos e etc. Tá ok? No Brasil, então, a gente tinha o MR8, a LN, os VAR Palmares, VPR, Guerrilha do Araguaia. No Uruguai, tinha os Tupamanos, que inclusive mataram um dos embaixadores que fizeram lá, mas conseguiram numa... olha que loucura, gente, desse povo. A gente fala sobre esse rapto desse embaixador aqui. No Uruguai, eles raptaram esses embaixadores, negociaram a soltura de 150 pessoas. Essas 150 pessoas foram soltas e eles mataram o embaixador. Né? Na Argentina tem os montoneiros, no Chile tem o MIR, né, que foi o mais forte. Ok?
A geografia vai representar esse grupo como um grupo parasocial. Também é válido para outros grupos, por exemplo, quando a gente chama de parasocial, as pessoas que moram no morro, por exemplo, em que têm as suas próprias leis, que não reconhecem a polícia como uma autoridade, alguns garotos, por exemplo, que nunca desceram ao asfalto efetivamente, esses são grupos parasociais, ou seja, é uma sociedade que caminha paralela à nossa sociedade. Eles não entendem a polícia, não entendem o governo como o governo deles. O poder paralelo já é uma expressão além, que já é uma expressão de governamental, porque o morro tem o seu poder lá. Aqui nós temos o nosso poder aqui, mas o poder daqui domina o poder de lá de alguma forma, mas o de lá ainda não domina o de cá, como exerção de poder mesmo. Mas não, a gente vai chamar isso de grupo parasocial. Ok? E aí, para a gente fechar aí, que nós já estamos, aí já tivemos quedas aí, é importante a gente entender essa operação. Nós vamos chamar essa operação de Operação Condor. O que é a Operação Condor? É a reunião desses países de ditadura de América Latina, essa ditadura civil-militar, esses países vão se reunir para fomentar uma força agrupada e endinheirada pelos Estados Unidos, formando literalmente uma política militar ou uma aliança política militar com uma gestão financeira estadunidense, uma gestão informacional estadunidense para aplicações de ação cooperativas entre si. Inclusive, tem um filme que vai mostrar isso, eu não me lembro o nome, mas quando João Goulart foi morto, eles acreditam, um grupo de historiadores acredita efetivamente que esse assassinato aconteceu pela Operação Condor. Ok? Então, o que foi a Operação Condor? A reunião de governos militares na América Latina em prol de fortificar o contracomunismo. Beleza, gente? Pessoal, dúvidas? Tranquilo aí? Foi bacana? Foi legal a aula hoje? Uma porrada de coisa, né? Assim, nós pegamos uma linhagem aí e cobrimos isso aí tudo. Beleza, então? Esses grupos que você falou é parasociais? A gente considera todos aqueles grupos que não têm o reconhecimento da autoridade, reconhecimento territorial, reconhecimento de autoridade, entendeu? A gente considera grupos parasociais, ou seja, que eles vão andar paralelos à nossa sociedade. Tá? Ele não reconhece um governo tanto interno quanto... Sabe aquela ideia de território? Território é um grupo de pessoas que se estabelecem em determinado espaço, que tem um governo estabelecido. Esse governo é reconhecido tanto interna quanto externamente, tem uma autoridade constituída. Sabe essa questão do território? Esse grupo parasocial, ele vive no mesmo espaço, mas ele ocupa um território que está com as suas próprias leis, o seu próprio reconhecimento interno, muitas vezes a sua própria religiosidade. Se você se você assistir um documentário chamado Dançando com o Diabo na Lua, se eu não me engano o nome do documentário é esse, ele faz um paralelo, ele demonstra, ele faz um paralelo dessa parasociedade entre a relação do trabalho, da ergologia, não é da ergonomia, da ergologia, relação da ergologia dos policiais versus a ergologia do tráfico nos morros do Rio de Janeiro. Você vê que, por exemplo, esses traficantes, antes de trabalhar, se reúnem em círculo para poder orar e pedir a Deus para que abençoe o trabalho deles. Isso, no nosso olhar aqui, como cristãos, não como cristãos no sentido de o nosso olhar judaico-cristão
daqueles que cresceram e etc., dentro dessa cultura judaica cristã, do catolicismo aqui, nós vamos enxergar isso como algo louco, fora do padrão. Ou seja, até uma influência religiosa, uma relação religiosa desse grupo, ela é diferente da nossa relação religiosa. Ok? Então, eles não reconhecem o presidente efetivamente como presidente, eles têm líderes próprios, eles têm julgamentos próprios, você já deve ter ouvido falar do Tribunal do Crime, né? Então, os presídios são uma sociedade paralela à nossa, eles não fazem parte da nossa sociedade. Nós caminhamos paralelamente, ou seja, nós temos o mesmo caminho, mas com leis, com direitos, com deveres atribuídos a cada um desses grupos. Ok? Ok, compreendido. Bacana, pessoal? Então, fiquem atentos, eu vou postar uma aula assíncrona sobre liberalismo e neoliberalismo na América Latina. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem questionar lá dentro do grupo que a gente vai respondendo lá, tá joia? Estou interrompendo a gravação aqui.